aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Aleluia, Senhor Jesus, glórias ao teu nome. Essa próxima canção que iremos cantar, ela fala sobre amor. Jesus, ele se entregou por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Então que nessa noite você possa refletir sobre essa canção. Estava
momento. Que você possa sentir o amor de Deus invadindo o teu coração nesse momento. Que você possa sentir a presença de Deus aí na tua casa. Aleluia, Senhor Jesus. Deus, pelo Senhor nunca ter desistido de nós, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício, porque através disso o Senhor nos trouxe vida, Senhor Jesus, e a esperança, Deus, de um futuro melhor ao teu lado, Senhor Jesus. Nós somos muito gratos a ti, Senhor Jesus. Nesse momento queremos nos derramar na tua presença, Senhor Jesus. Queremos te adorar, Senhor Jesus, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor não ter desistido de nós, Deus. Nós te amamos muito, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, a paz. Que bom ter você aqui ligado no culto com a gente. Eu estou aqui para dar alguns avisos. Então vamos lá. O primeiro deles é o aviso para que você possa compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você conseguir, para que elas possam ter acesso ao evangelho que a gente tem acesso, para que elas possam participar dos projetos que a nossa igreja está fazendo também. O outro aviso é sobre um projeto que nós iniciamos no último culto, sobre a arrecadação de alimentos, para que a gente possa abençoar as famílias que estão precisando. Como está funcionando essa arrecadação? De terça a sexta, das 14h às 18h, você pode estar vindo aqui na nossa igreja, que alguém vai receber o alimento que você trouxer. A outra forma é, se você quiser doar uma quantia em dinheiro ou quer abençoar essas famílias, mas não consegue trazer aqui na igreja, entre em contato em nossas redes sociais, para que a gente possa ir até você, buscar o alimento, buscar a sua ajuda. E é importante a gente frisar que desde quando a gente começou esse projeto, desde o último culto, a gente conseguiu abençoar muitas famílias, mas ainda tem muitas famílias que precisam da nossa ajuda, precisam ser abençoadas. Então, participe desse projeto com a gente e entenda o amor que Deus quer que a gente viva, sabe? Abençoe e lembre que tudo aquilo que você tem, que eu tenho, que nós temos, é Deus quem dá, é Deus quem provê. Amém? Vamos orar então por esses avisos, por esses projetos e pelos nossos jovens. Deus, muito obrigado, Pai, por nos dar uma igreja como essa, por colocar em nossos corações esses projetos, para que a gente possa estar ajudando essas famílias que estão precisando, para que a gente possa viver o Evangelho, viver a Tua Palavra, sabe? Se eu possa agora visitar cada lar, cada pessoa que está assistindo essa live, para que ela possa entender o senso de amor, entender o senso da Tua Palavra e entender que ela pode muito mais do que aquilo que ela imagina para ajudar o próximo, sabe? Que o Senhor possa abençoar este projeto, que a gente possa conseguir alcançar e abençoar
mais e mais famílias e que Teu Evangelho seja visto através desses jovens e através dessa igreja, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Paz do Senhor, galera. Quero fazer uma oração aqui para a gente começar mais uma vez esse culto. Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar o Teu Evangelho, compartilhar aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Então eu peço que nesse momento, Pai, que o Senhor fale por meio dessa palavra, meu Deus. Eu entendo e sei da responsabilidade que é dividir e compartilhar o Evangelho de Jesus. Então eu peço que o Teu Espírito Santo, nesse momento, seja protagonista, Pai. Ninguém mais. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Amém. Mais uma vez, estamos aqui, Viviane e eu, vamos compartilhar o Evangelho com vocês. Eu estou muito feliz porque, apesar dessa distância, então a gente está colocando essa possibilidade de a gente ter um culto online, justamente para a gente tentar estreitar e diminuir essa distância que o isolamento social colocou na gente. Então eu já quero pedir também que você compartilhe, se você não mandou esse culto para alguém, mande para o máximo de pessoas possíveis, para que o Evangelho de Jesus ele também alcance essas pessoas. E eu já queria começar falando que durante essa semana algumas pessoas me questionaram sobre como é que fica a nossa fé diante de toda essa questão do isolamento, como que fica a nossa fé, a gente vai ficar em casa, a gente vai ficar trancafiado em casa, como que fica a nossa fé? E eu estava meditando num texto essa semana, lá em Provérbios 27:12, que diz o seguinte: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, em outras versões diz, o ingênuo segue adiante e sofre as consequências. Então, a Bíblia também fala sobre cautela e sobre prudência. Então, é por isso que estar hoje em isolamento social não é falta de fé. E a gente vai entender como é que a gente pode exercitar a nossa fé e tornar ela viva nesse momento onde a gente está hoje. Então, por que, gente? Essa não é a primeira e essa não é a última vez que a nossa sociedade, essa não é a última e nem a primeira vez que o nosso universo experimenta uma crise. Não é a primeira e nem é a última. Se você for lá nos 300 primeiros anos da igreja, você vai ver que a igreja sofreu lá. A igreja foi perseguida. Então, a crise que a igreja já enfrentou foi muito maior do que essa. Hoje a gente está experimentando isolamento social. Mas a Bíblia também nunca disse que nós não teríamos problema. Talvez você esteja orando em casa, chorando para que Deus acabe com isso. Faça isso mesmo, porque isso está tirando a vida de pessoas. Isso está colocando refém a nossa economia. Mas a gente não pode se enganar. Jesus disse que no mundo vocês teriam aflições. Então nós teremos aflições, mas tende bom ânimo. Então a nossa fé ela pode sim ser exercida mesmo nesse momento de isolamento. E a igreja não está parada, gente. A igreja nunca para, porque a igreja é o povo, a igreja não é esse prédio vazio com 5 pessoas que tem aqui agora. Não, isso não é a igreja, isso é o templo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo vivo de Cristo. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra do Evangelho de Jesus, que é reações diante da crise. Eu quero que a gente olhe para a Bíblia Sagrada e veja o que é que a Bíblia tem para nos ensinar a respeito das nossas reações diante dessa crise. Então, a Bíblia a gente entende que é um livro vivo, é um livro cirúrgico, e é por isso que a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada agora e desfrutar dos seus ensinamentos e de tudo que ela tem para a gente relacionado a esse assunto. Eu já quero pedir que você abra lá em Marcos 6, a partir do verso 30. A gente vai ler do 30 até o 44. Eu vou usar a versão da Bíblia NVI. Fique à vontade para abrir na sua casa.
Marcos 6, a partir do verso 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e que tinha ensinado. Então os apóstolos estão retornando de uma missão. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo de comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. 32. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. 36. Manda embora esse povo para que possa ir aos povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, Jesus, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: isto exigiria 200 denários. E se você olhar aqui 200 denários, um denário é aproximadamente um dia de trabalho. Então 200 denários seriam aproximadamente 8 meses de trabalho. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer, Jesus? Jesus perguntou a eles: quantos pães vocês têm aí? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães e em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Ele também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém. Então, se você olhar para essa passagem da primeira multiplicação de pães aqui em Marcos 6, você vai perceber que ele é o único milagre que está presente nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. À exceção da ressurreição de Jesus, esse milagre da multiplicação de pães, ele é o único que está presente nos 4 evangelhos. E esse texto mostra que Jesus aqui, ele demonstra não apenas poder ao fazer a multiplicação, mas Jesus também demonstra compaixão. Por quê? Jesus, ele se preocupa com as pessoas. Ele foi para lá para retirar-se, para poder descansar. O texto vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Então eles se retiram para um lugar deserto. E lá ele chega, a multidão está esperando ele, e mesmo assim Jesus atendeu a multidão, Jesus recebeu eles, curou, atendeu às suas necessidades. Cada pessoa lá tinha valor para Jesus. E eu quero que a gente observe agora esse texto. Ele mostra 3 personagens ou 3 grupos maiores. A gente vai olhar as reações deles, mas preste atenção em Jesus, na multidão e nos discípulos. Cada um deles tem uma reação diante da crise. E então a gente vai entender aqui as reações deles nos momentos de crise e dificuldade. E a primeira reação que eu queria falar aqui é a reação do povo, reagindo diante da sua necessidade. Olha o que diz em Marcos 6:33. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. O texto vai mostrar que o povo, ele é um povo dedicado. O povo, ele corre para encontrar-se com Jesus e com seus discípulos. E olha que interessante, Jesus e os discípulos, eles vão de barco
pelo mar da Galileia, eles se retiram para um lugar deserto, e o texto vai dizer que a multidão viu eles saindo, e mesmo assim a multidão chegou antes deles lá naquele lugar. E é interessante que como é que a multidão chegou antes de Jesus e dos discípulos, sendo que eles foram de barco? Estudiosos vão dizer que muito provavelmente um vento contrário fez com que eles demorassem um pouco mais, mas mesmo assim não sai da minha cabeça a ideia de que eles correram, eles viram eles entrando no barco, provavelmente ali era uma rota conhecida para algum lugar, e aquela multidão sedenta de Jesus e dos discípulos, eles correm e chegam antes deles naquele lugar deserto. Percebe como que essa multidão é dedicada. Eles querem encontrar-se com Jesus, mas assim como aquela multidão, talvez o seu momento nesse tempo de crise, talvez o seu momento seja um momento de necessidade. Talvez a sua reação diante da crise seja padecer necessidade. Talvez você está sendo afetado de forma dura por essa crise. E aqui nós aprendemos uma reação importantíssima com essa multidão. Corra atrás da ajuda. Peça ajuda. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Na necessidade, peça ajuda. Seja a sua necessidade emocional, seja a sua necessidade física, seja ela relacional. Não importa qual necessidade você tem. Seja ela necessidade de alimento, necessidades básicas. Peça ajuda. Talvez a sua necessidade diante dessa crise seja o isolamento social. Talvez em casa você esteja experimentando uma decadência nos relacionamentos com seus pais. Talvez você esteja experimentando um declínio no relacionamento com seus irmãos. Talvez essa crise você esteja necessitado porque você está mais refém do que nunca da pornografia. Talvez você seja necessitado porque você não consegue criar uma rotina de estudos, você não consegue se concentrar, você não consegue focar nos seus estudos. Ou talvez a sua necessidade nesse tempo de isolamento seja porque a sua família está passando necessidades. O seu pai, ele está desempregado, sua mãe não está trabalhando, talvez esteja faltando alimento na mesa. Qual é a necessidade que você tem durante essa crise? Qual é a necessidade? Então, eu quero que você pense, qual é a necessidade que você tem? E em meio a essa necessidade, eu quero hoje te encorajar, em nome de Jesus, assim como aquele povo, encontrar-se com Jesus e com os seus discípulos, levando a Ele todas as suas dificuldades. A gente aprende muito com essa multidão, a multidão corre, a multidão chega antes de Jesus, porque assim como Jesus, mesmo tendo ido para lá descansar, Ele abraça as diversas necessidades daquele povo, Ele cura aquele povo, Ele dá de comer para aquele povo, e Jesus tinha ido para lá descansar. Assim como Jesus, Ele abraça as questões mais íntimas daquele povo, não tenha dúvida de que Jesus nunca fará pouco caso das suas necessidades, por menores que elas se pareçam. Não, Jesus não fará pouco caso. Jesus está, na verdade, de braços abertos, esperando por você. Jesus não quer saber dos seus erros. Não, Jesus quer saber, cadê? Onde que está você? Jesus está te esperando de braços abertos. Ele quer você. Não importa o que você fez, não importa os pensamentos maus que você tem, corra até Jesus. Jesus é o consolo, Jesus é a cura, Jesus é o refrigério. Assim como aquele povo vai, como se não houvesse amanhã e corre em direção ao lugar onde Jesus estaria, faça isso também. Corra até Jesus. Corra. Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu darei descanso aos vossos corações. Jesus não coloca condição. Jesus não coloca condição. O evangelho não é exclusivo.
O evangelho ele é inclusivo. Jesus abraça todos sem distinção. Por quê? Porque nós estamos todos no mesmo barco. Seja você mentiroso, seja você fofoqueiro, seja você homossexual, seja você quem for, ladrão, adúltero, enganador, nós estamos no mesmo barco e Jesus olha para nós, na nossa condição que nós estamos, e Ele diz, vem, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Faça como aquela multidão, corra até Jesus. Ele vai te abraçar, Ele não vai te rejeitar. Jesus não faz distinção, pois todos nós pecamos. Romanos 3:23 diz. Todos nós pecamos e padecemos da presença de Deus, da graça de Deus. Então eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim, nós todos somos pecadores. E Jesus nos abraça sendo nós quem nós somos. Não importa o que você é, o que você fez, não importa. Jesus diz, vem. Por quê? Porque Jesus é o refrigério. Essa postura de Jesus, percebam, essa postura de Jesus de abraçar todos, inclusive, incomoda os religiosos. Se você perceber, em outra passagem, Jesus ele está passando, o Zaqueu ele corre e sobe numa árvore, e aí ele convida Zaqueu, Zaqueu, eu vou jantar, eu vou ficar na sua casa, ele se convida. E os religiosos dizem, Jesus, você sabe quem é Zaqueu? Sei. Você sabe que ele é ladrão? Sei. E eu vou estar com ele. Jesus abraça a todos, não importa o que você fez. O evangelho de Jesus ele é todo inclusivo, ele te abraça. Então, inclusive, Jesus escolhe incomodar os religiosos, incomodar aqueles que se acham melhores do que outros, para abraçar aqueles que vêm até ele. Assim como aquela prostituta, ela se joga aos pés de Jesus. E na visão dos fariseus, ela não podia nem chegar perto dele, porque ela era pecadora, e Jesus o abraça. Percebe? Jesus ele nos recebe independente de quem nós somos. Jesus chama a todos, vem a mim, vocês cansados, oprimidos. Seja qual for a sua necessidade, Jesus é o remédio para ela. Seja qual for. Jesus ele é o remédio. Você está com medo da crise, você está ansioso, você está necessitado de alimento, você está desempregado, você está precisando de alguém para conversar? Jesus é o nosso melhor remédio. Jesus através da oração e Jesus através de pessoas, mas é a Jesus que a gente busca, procure Jesus. E eu quero falar um pouco melhor sobre a comunidade do Cristo, mas procure Jesus também na comunidade do Cristo. Procure pessoas que caminham com Jesus. Perceba que a multidão ela vai atrás de Jesus, mas ela também vai atrás dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos caminhavam com Jesus. Então não hesite, peça ajuda diante da sua necessidade. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não é demérito nenhum você precisar de ajuda. Não é demérito. Peça ajuda. Corra atrás. Se precisar, chegue antes. Mas peça ajuda. Não se isole. Não se isole. Se a sua situação é de necessidade, peça ajuda. Peça ajuda. Aqueles que buscam, encontram. Então, não se isole. Essa é a primeira reação, então. Se a sua primeira reação seja, o seu estado seja de necessidade, a sua reação há que ser pedir ajuda. E a segunda reação que eu quero falar aqui é a reação dos discípulos, reagindo diante da responsabilidade. Olha só, os discípulos dizem para Jesus, Jesus, já é tarde, a multidão está com fome. Jesus, esse lugar é deserto, não tem nada por perto, o que é que a gente faz? Olha o que diz Marcos 6:37. Jesus responde aos discípulos. Os discípulos indagaram Jesus, o que é que a gente faz? Marcos 6:37 diz o seguinte, Jesus, porém, respondeu a eles, deem-lhe
vocês algo de comer. Em outras palavras, os discípulos chegaram a Jesus e dizem: Jesus, as pessoas estão com fome. O que é que o Senhor vai fazer? Jesus só responde assim: deem de comer. Uai, deem a eles algo de comer. Jesus, as pessoas estão ansiosas, o que eu faço? Jesus, as pessoas estão com medo. Jesus, as pessoas estão com fome. Jesus, as pessoas estão presas no medo. Jesus, as pessoas estão cansadas, sofrendo, desempregadas. Jesus diria o seguinte: deem de comer. Essa é a resposta de Jesus para os discípulos. Eu acho fantástico, porque os discípulos, eles devem ter ficado atordoados, porque aqui eu vou confessar a minha ignorância. 5.000 homens, a Bíblia diz. Se você for buscar 5.000 homens, eles traduzem como 20.000 pessoas, porque eram homens fora mulheres e crianças. Agora você imagina Jesus falando assim: deem vocês para eles de comer. Como assim mandar embora? Deem de comer. Jesus responde: dê para eles. Como que é, Jesus? São 20.000. Uai, dê de comer. Então, a segunda reação que eu quero falar é sobre a responsabilidade. Jesus diz: o que é que vocês têm aí? Vão, saiam, verifiquem o que é que vocês têm nas mãos. Parem de olhar para mim e digam o que é que vocês têm nas mãos. Eles vão dar uma volta e dizem: 5 pães e 2 peixes. Jesus, sem nenhuma cerimônia, joga a bola para os discípulos e disse: ei, vocês identificaram, legal que vocês identificaram. Agora, podem fazer mais, vocês podem fazer mais que isso. Dizer que o tempo é difícil, dizer, a gente está em crise, todo mundo está parado, o desemprego está aumentando. Ok, vocês constataram algo que realmente está acontecendo. Mas e aí? O que é que vocês têm nas mãos? Percebe? A segunda reação ela é uma reação de responsabilidade. Dizer que há uma crise, dizer que há um problema, qualquer um pode dizer, mas Jesus diz para você e para mim: o que é que vocês têm nas mãos? O que vocês têm nas mãos? A Bíblia diz que um dia Jesus vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Vocês que me visitaram, quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava sozinho, vocês foram minha companhia. Quando eu estava sedento, vocês me deram de beber. Vinde benditos de meu Pai. Quando eu estava com frio, vocês me cobriram. Percebe? Jesus vai dizer assim: venham vocês que cuidaram dos pobres e dos injustiçados. Venham a mim todos vocês que cuidaram deles. Em outras palavras, vocês tinham 5 pães e 2 peixes nas mãos e estavam perguntando para Jesus: o que é que o Senhor vai fazer, Jesus? Talvez com 5 pães e 2 peixes, a gente está no nosso quarto secreto, orando e perguntando: Jesus, quando que vai acabar essa crise? E Jesus estaria dizendo: o fim da crise está na sua mão, meu querido. Está na sua mão o fim da crise. O que é que você está fazendo no seu quarto secreto? Pega esses 5 pães e 2 peixes e vá. Percebe? A segunda reação é de responsabilidade. Para quem que Jesus vai dizer esse texto então? Tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Para quem? Para quem olhou para o problema e ficou com dó? Para quem constatou os números da pandemia? Não. Para quem reagiu diante do problema. E tem um texto fantástico que eu amo de Romanos 8:19, que diz o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Essa crise, em outras palavras, jogou um farol no caminho e disse assim: povo de Deus, vocês não sabem o que fazer, olha o que a crise está mostrando para vocês. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
Talvez o seu amigo, talvez a sua família não saiba, mas no coração deles há um anseio por eternidade, um anseio por Jesus. E esses 5 pães e 2 peixes estão na sua mão. Estão na sua mão. Então a crise gerou um farol, jogou um farol no caminho. E agora a nossa missão, a gente não tem mais dúvida de qual é a nossa missão. Não tem dúvida. Está evidente, está na nossa cara, tem muita gente passando necessidade. E a pergunta é, o que é que nós vamos fazer? Talvez você me responda, mas o que é que eu vou fazer? Eu não posso sair de casa? Não, você não pode. Talvez você diga assim, eu posso sair de casa, mas só posso ir no mercado. Ok. Mas 5 pães e 2 peixes são muito diante do Senhor. Muito, muito, muito. A crise jogou um farol no caminho. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede. Sabe por quê, gente? Porque não existe evangelho teórico. Não existe evangelho teórico, pelo amor de Deus. Não existe. O evangelho, ele é prático. Vinde benditos de meu Pai. É para aquele que foi. É para aquele que foi e alimentou. Então pare de achar que você, no seu conforto, você com você mesmo, você está bem, eu estou bem, glória a Jesus. Não, reação de responsabilidade. Talvez essa seja a maior oportunidade de a igreja mostrar para a sociedade por que ela existe. Já pensou nisso? Talvez essa, na nossa geração, seja a maior oportunidade de a igreja dizer: aqui de fato é um lugar de vida, de consolo, de paz, de amparo. Aqui o faminto tem comida. Aqui o sedento tem água. Aqui quem não tem roupa vai ter. Talvez essa seja uma das maiores oportunidades que a igreja tem. De lotar o seu espaço de leito, se for necessário, de lotar os seus bancos de cestas básicas. Essa é uma das maiores oportunidades que a gente tem. Talvez você não tenha entendido a referência na imagem do culto, mas é uma igreja que lotou todas as cadeiras com cestas básicas, lá de Recife. Então, o farol está lançado. O desafio está aí. A pergunta é, o que é que vocês têm nas mãos? O que é que tem nas mãos? Talvez você diga assim, mas eu não sei como reagir. Eu não sei, eu entendo a responsabilidade, mas eu não sei o que fazer. Mas talvez você possa começar reagindo dentro de casa. Sim, dentro de casa. Como é que anda o relacionamento familiar? Restaure o relacionamento familiar. Restaure. Talvez você conversava muito pouco com seus pais. O que é que essa quarentena está te oferecendo agora? Está te oferecendo possibilidades, oportunidades. O que é que você pode fazer dentro de casa? Abrace a sua família mais. Converse mais com a sua família. Torne o ambiente de casa um ambiente maravilhoso. Mas eu só tenho pouco, ninguém me ouve. Você tem 5 pães e 2 peixes. Isso é muito diante de Deus, muito. Seja relevante na sua vida social. Seja relevante, espalhe esperança. Busque a Jesus, busque esperança de Jesus e com certeza você vai ter esperança para espalhar para as pessoas que você conhece. Você precisa se aproximar de Jesus para que a sua reação seja uma reação de esperança. A nossa reação não pode ser baseada no jornal da noite. Não, gente. Não pode ser. A nossa esperança ela é muito maior do que os médicos. Jesus é a nossa esperança. Percebe? Então reaja diante daquilo que mais tem te incomodado. O que é que tem te incomodado nesse tempo? Sabe, pega um papel, pega o seu Evernote, pega a sua nota do celular
e escreva o que é que mais tem te incomodado nesse tempo. E se nada tem te incomodado, você vai orar a Jesus. Você vai falar, Jesus, nada tem me incomodado diante de tudo que está acontecendo. Não é possível. Então escreva, anote o que é que tem te incomodado. Será que são as famílias que não têm comida na mesa? Será que são? O Max falou aqui do projeto que a gente tem, que é o Reação, o projeto de recolhimento de alimento e de cestas básicas. Você pode fazer alguma coisa. Mas eu não posso sair. A gente está indo buscar na sua casa. Eu não quero ter contato com ninguém. Ok, a gente tem um drive-thru. Você pode doar sem sair do seu carro. Cara, você não tem desculpa. O que é que tem te incomodado? Talvez seja a classe de risco. Você está preocupado demais com a classe de risco. O que é que você pode fazer? Talvez compilar algumas informações relevantes que possam ajudar essas pessoas. Não sei, faça alguma coisa. Diante das suas possibilidades, faça algo. Jesus está olhando para a gente e está falando, tem 5 pães e 2 peixes na sua mão, por que é que você não sai do seu quarto? Meu quarto secreto, amém. Mas sai desse quarto em nome de Jesus. O evangelho ele é prático. O evangelho ele não é eu comigo mesmo. O evangelho ele é prático. O evangelho não combina com apatia. O evangelho de forma alguma combina com apatia. Jesus, quando foi preciso, ele pediu ajuda. Ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus pediu ajuda. Jesus pediu. Você também pode pedir. Mas Jesus, quando nós necessitados de ajuda, o que é que ele deu? Ele deu tudo. Ele deu a vida dele. Então, eu te encorajo a reagir diante de tudo isso. Reaja. Primeiro, ou você pode ajudar alguém, ou segundo, você precisa ser ajudado. Você está em um desses dois, não é possível que você não está em um desses. Ou você precisa de ajuda, ou você pode ajudar. Mas não fique na apatia. Não se afogue na sua apatia. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Talvez você seja alguém que precise conversar. Você seja alguém que esteja triste, você esteja enfrentando um sentimento de tristeza que não é seu, não é normal. Cara, procure alguém que possa conversar com você. Talvez você esteja precisando de relacionamentos. Talvez o seu problema de fato seja, a sua necessidade seja alimento. Procure o nosso projeto do Reação, procure a gente na nossa página. A gente quer se esforçar até que a última família seja abençoada por nós. Não se contente com o seu sofá. Não se contente. Se você precisa, peça. Se você pode ajudar, ajude. Mas reaja diante dessa crise. Reaja. Faça alguma coisa. Se você pode ajudar alguém, então doe de si. Abençoe alguém com o seu tempo, talvez com seus ouvidos. Agora, a possibilidade de a gente conversar por texto e por áudio, ou talvez ligando para alguém é muito maior. Então faça isso. Quem é que você não conversa há muito tempo? Pense agora, quem são as 3 pessoas que você sabe que gostariam de falar com você agora, e mais do que gostariam, elas precisariam falar com você agora? Quem são? Ligue para elas. Pegue o seu telefone. Ligue para elas, pergunte como ela está se sentindo diante de tudo isso. Sua família está bem? Como que está? Percebe como você pode fazer alguma coisa? Talvez sejam os seus recursos, talvez você esteja bem estabilizado, seu emprego não parou, seu emprego está a todo vapor, você está bem. Cara, então doe recursos. Compartilhe, isso é o que mais de precioso a gente aprende da igreja de Atos. Não tinha necessitados entre eles, porque todos que tinham muito, dividiam com quem tinha pouco. De forma que as pessoas que olhavam de fora, eles eram impactados, eles falavam, quem é esse povo?
Não é possível. Quem é esse povo? Não seja apático. Então, por fim, você não pode fazer tudo. Gente, você não pode fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. Nós não podemos acabar com essa crise. Não. Mas nós podemos fazer alguma coisa. Sim, nós podemos. Nós não podemos fazer tudo. Mas nós podemos fazer alguma coisa. E a última reação, então a gente falou da multidão que corre desesperadamente atrás de Jesus, como se não houvesse amanhã, chega antes do barco, a multidão vai loucamente, encontra Jesus, encontra a cura, encontra o consolo, encontra o pão. E a segunda reação é a reação de responsabilidade dos discípulos de Jesus. Jesus fala, deem vocês algo para eles comer. Por que é que vocês estão me perguntando? Vocês têm algo? Então deem. Cadê? O que vocês têm nas mãos? E a terceira reação é a reação de Jesus. Olha o que diz no versículo 41 e 42 de Marcos 6. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes diante de todos eles. 42. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Glória a Deus. Jesus, então, ele é o remédio para toda e qualquer crise. Jesus, ele é a porta da esperança. Jesus. O vírus denunciou que a gente é frágil. O vírus colocou a nossa economia de joelhos. O vírus colocou a nossa saúde de joelhos. Mas Jesus, ele é a porta da esperança. Nós somos frágeis. Nós perdemos o controle. Por mais que a gente brigue por achar que a gente tem o controle, a gente não tem o controle. Mas Jesus, como diz no texto aqui, ele multiplica o pouco e do pouco ele faz muito. E todos ficaram satisfeitos. Entregue o controle nas mãos de Deus. Nós nunca tivemos o controle. Nós estávamos enganados. Então preste atenção. Jesus é a porta da esperança. Jesus é o consolo. Jesus é a vida. E ele coloca e compartilha essa responsabilidade com os seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus, se você conheceu a Jesus, você muito provavelmente está sendo tocado pela fome e pela sede de justiça. Se você conheceu a Jesus, você tem esse sentimento? Por quê? Eu vi um pastor falar uma frase muito interessante essa semana, o pastor Antônio Carlos Costa, ele disse que o amor misericordioso é o fruto mais sublime da verdadeira experiência de conversão. O amor misericordioso é o fruto mais sublime da verdadeira experiência de conversão. Por quê? Porque quem não se compadece do pobre e do necessitado não experimentou o verdadeiro amor da cruz de Cristo. A gente precisa chorar diante de Deus e falar, Deus, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso aplacar o sofrimento dessas pessoas? Como, Senhor? A gente precisa ir até Jesus. E eu tenho certeza que quando a gente entrar no nosso quarto secreto, derramar o nosso coração diante de Deus, Jesus vai olhar para você e vai falar assim, dê de comer. O que é que você tem nas mãos? E a gente vai olhar e vai falar assim, entendi. Agora eu entendi. Mas a gente precisa encontrar-se com Jesus. Então, para terminar, preste atenção. Se você está me ouvindo agora e você precisa de ajuda, não espere. Reaja. Diante da necessidade, reaja. Segundo, se você está me ouvindo agora e sabe que alguém precisa de ajuda, não espere. Reaja. Reações em tempo de crise. A gente precisa reagir, a gente precisa ir até Jesus
Então, indo até Jesus, a gente entende o nosso propósito e a nossa responsabilidade. Indo até Jesus. Reagir com amor. Por quê? Porque a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza criada está gemendo, está aguardando. E o meu sonho, gente, meu sonho é ver as igrejas cheias de pessoas que não são da igreja, não são da fé, mas eles não estão aqui para ouvir uma pregação. Eles estão aqui porque aqui é a casa do pão. Aqui tem alimento. Aqui é o lugar onde elas vêm e elas encontram alguma coisa a mais. O meu sonho é ver essa igreja aqui, ao invés de estar cheia de banco, ela está cheia de leito. E as pessoas saberem que se precisar de alguma coisa, a igreja está lá, porque ela não pensa só nela. Ela pensa na sociedade, ela pensa no povo. É isso que Jesus diz. Deus, o que é que a gente faz diante da crise? Por que veio essa pandemia? Por que todo mundo está sofrendo? Jesus diria, deem de comer. O que é que vocês têm nas mãos? Mas é muito pouco. Eu sei que é pouco. Mas o pouco diante de Deus, o pouco nas mãos de Deus, se torna muito e alimenta multidões. Para a glória de Deus. Multidões. Multidões. Então, o meu apelo para você é, corra até Jesus. Corra até os discípulos de Jesus. Seja para pedir ajuda, seja para entender o seu propósito. Só não fique parado. Não fique parado. Alguma coisa a gente pode fazer. A gente não pode fazer tudo, mas nós podemos fazer alguma coisa. Vá até Jesus. Ele é a fonte, Ele é o consolo, Ele é a porta da esperança. Eu quero orar agora e quero te convidar a orar comigo para que nós sejamos encorajados por Deus a ir até Jesus e ouvir dele o que é que Ele tem para dizer para nós. E encorajar você também a doar para o necessitado, a dividir o que você tem. Não dividir o que sobra, dividir o que o outro precisa. Para nós cristãos, o tom não é o que eu tenho para dar, mas é o que o outro precisa de mim. Então a minha oração vai ser essa, que nós possamos reagir diante dessa crise e nos encontrar com Jesus. Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez, Pai. Te agradeço mais uma vez porque o Senhor nos ensina tanto por meio da Tua palavra, Pai. E é tão maravilhoso a gente olhar para a Bíblia e ver que o Senhor tem respostas. E ver que o Senhor tem algo para nos dizer e que a Tua palavra ela é viva, Pai. Deus, a minha oração é que nesse momento os nossos corações sejam inundados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. E que a gente não permita, Pai, que a gente não permita que pessoas sofram por falta de pão, Pai. Pão que sobra na minha despensa. Que a gente não permita, Pai, que pessoas sofram porque precisam de uma oração, precisam de um apoio, precisam de uma conversa e muitas vezes a gente está fazendo nada no nosso dia a dia, Pai. Deus, a minha oração é que o Senhor encoraje a gente para encontrar com o Senhor e ouvir do Senhor o que é que o Senhor tem para nós. Se for cura, glória a Deus pela cura. Se for pão, glória a Deus pelo pão. Mas se for uma responsabilidade, glória a Deus pela responsabilidade. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a minha oração. O Evangelho de Jesus, ele não combina com apatia. O Evangelho de Jesus, ele não combina com o eu comigo mesmo. O Evangelho de Jesus, ele combina com a inclusão, com o abraço a todos, com vinde. Em nome de Jesus, Pai. Que a chama dessas coisas aqueça o nosso coração, Pai. Aqueça e transborde, para que nós possamos entregar os nossos 5 pães e 2 peixes nas Tuas mãos
e o Senhor possa alimentar multidões. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei falar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Estraga o medo e mais nada. O medo se vai quando eu ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Eu não sei falar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Estraga o medo e mais nada. O medo se vai quando eu ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a